Fala no Sapiens aqui, professor Francisco Anselmo, no canal Biologia na Cabeça. Já se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Já dá um joinha, já clica no sininho. E hoje, então, revisão, resumão, cheio de dica para a prova de Biologia de 2020 da URGS. Revisão, parte 1. Citologia. Então, aqui, citologia, o último tema que apareceu, o último assunto é o transporte de membrana. Vai lembrar dicas importantes, ácidos nucleicos. Tem que saber aquela diferença dos nucleotídeos lá entre DNA e RNA. RNA é o único que tem uracila, DNA timina. Síntese proteica, antes dos cromossomos se sintetizarem proteína, eles se duplicam. E nessa duplicação, essa conservação é semi-conservativa, conserva sempre uma das metades da molécula mãe. Na síntese proteica propriamente dita, o DNA se transcreve RNA-M, mensageiro. Aí depois vem o RNA-T com anticódon, acoplar nos códons do RNA-M, certo? E organelas e funções. Necessário saber todas as funções, tipo ribossomo, sintetiza proteína, lisossomo, digestão, complexo golgiense, secreção, produção e secreção de produtos, e diferença do retículo plasmático granuloso para o não granuloso. O granuloso tem ribossomo, por isso que ele sintetiza proteína, e o não granuloso não tem. Bom, metabolismo. Respiração aeróbia. A última fase é a mais rentável, tanto quanto Krebs, tem que saber, glicólise, começa citoplasma. Aí depois lá dentro das mitocôndrias, no estroma, então, é o ciclo de Krebs. Nas cristas, é o que? Cadeia respiratória, receptor final, oxigênio. Fotossíntese, começa com a hidrólise, quebra da molécula de água, depois tem as fosforilações, certo? Que termina sempre, porque ele vai fazer toda a montagem das moléculas de glicose. Fermentação, ela é pouco rentável em termos de produção de energia, mas o que ele produz, seja o ácido etílico, o ácido lático, correto, então eles são muito, como se diz, cheio de energia, porque não quebrou muita coisa e continua lá. Divisão celular. Tem que saber antes, tem o ciclo celular, tem o G1, S, G2, S duplica os cromossomos, correto? E depois, lá na divisão, tem prometir, ana, telefonar, famoso prometanatel, prófase, metáfase, anáfase. A URGS, eles gostam muito de fazer sempre uma comparação entre um e outro, te liga nisso. Tipos de células, estruturas celulares. Então, nós temos as procariota e eucariota, ok? Procariota não tem nada que tenha membrana, em termos de organelas, por isso que procariota só tem ribossomo. Não tem um núcleo com membrana, é um núcleo diferenciado, correto, com material genético disperso, difuso, no citoplasma. Diferença entre células animais e vegetais. Isso é muito recorrente, esse assunto. Vale lembrar, a minha dica é, pega o que um tem que o outro não tem. Tipo célula animal, não tem o quê? Parede celular e os cloroplastos, certo? Coisa que a vegetal tem. E qual é o lance da vegetal? Não tem, que a animal tem, que são os centríolos. Transporte de membrana, é bom atentar
a diferença entre osmose e a difusão. Osmose passa o solvente e o soluto passa lá na difusão. A difusão é onde tem mais, vai para o menos em termos de concentração, e a osmose é o contrário, é do menos para o mais. Transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, que gasta energia. Vamos pular para a histologia. Então, tecido ósseo, o adiposo, o epitelial, são tipos de conjuntivo. Mas, por que eu botei aqui? Porque foram os assuntos que mais caíram, mais foram recorrentes. Do ósseo, é interessante saber o osteoblasto, que é a célula jovem, depois vira osteoclasto, que é a célula que vai dar todo apoio às demais células, que nós temos o osteócito, que é a célula do tecido ósseo, propriamente dito. Tecido adiposo é o adipócito, né? A célula que vai conter lá a gordura, correto? Então, a função é guardar energia, proteger contra o frio, manter a temperatura do animal, no caso. Tecido epitelial, correto, tem que estar atento. Tem aqueles tipos, o pseudoestratificado, parece que são vários, mas é pela posição do núcleo. Tem o uniestratificado, poliestratificado. Só ele sempre pede alguma coisinha. Tipos de glândulas, então temos as endócrinas, exócrinas e mistas. Endócrinas produzem hormônio, exócrinas, eles produzem um produto que ele mesmo vai produzir, e a mista tanto faz quanto um quanto o outro dos anteriores. Tecidos musculares, aquela diferença entre os tipos de células, o estriado, o não estriado, que é o antigo liso, e o estriado cardíaco, certo? Então, sabendo isso, tá de bom tamanho. Pode parecer nervoso? Até pode, mas esses aqui são os mais recorrentes quando aparece. Fungos, que também é um assunto que muito pouco nos aparece. Características gerais, eles são heterotróficos, eles têm uma camada de quitina na membrana celular das células, dos fungos. Que mais? Sua digestão é essa celular. E classificação de características é em função do modo como eles se reproduzem, ok? E a importância é o ciclo do nitrogênio, que mais? Ciclo da matéria e por aí, mas muito pouco, e tá na cara ali as características inerentes próprias do reino fungi. Fisiologia. Então, homeostase, isso aqui já caiu há muito tempo, que é aquela regulação entre os sistemas vitais, um e outro em perfeita sintonia. Sistema digestório, o comparado, geralmente compara entre os outros grupos animais. Sensorial, já apareceu de olhos, saber as estruturas das membranas para que serve, dá uma olhada nisso. Imunologia também apareceu em uma única prova, acredito que não vai aparecer. Termorregulação já apareceu em duas, não apareceu mais. Sistema nervoso, então nós temos as funções das estruturas que formam o encéfalo, como cerebelo, que controla principalmente o equilíbrio, né? Então, esse também tem aqui o bulbo, função vital, que controla a respiração, controla a pressão arterial e o vomitar e o engolir também, tá?
E tipo de excretas que apareceu, aquele amoniotélico, e uricotélico e ureotélico. Só que eu tenho um vídeo aqui, vale a pena dar uma olhada. Bioquímica das vitaminas que mais apareceram, vitamina A, C, o complexo B, que tem outros nomes, daquele riboflavina, por aí vai o D, o E, e desses aqui, de todos, função, alimentos e carência. Então, em todos os livros, materiais de cursinho, livros do médio, ensino médio, tem uma tabelinha e está ali. Lipídios, tipos de lipídios que nós temos, que é a cutícula, que está nas plantas, nas folhas. E nós, com as nossas células, nós temos fosfolipídios, as ceras e etc. E quanto aos carboidratos, aquela classificação, monossacarídeo, sacarídeo, polissacarídeo, ok? Então, o nome desses tipos e as estruturas que formam. Tá, já os ácidos nucleicos, eu já falei lá na citologia. Enzimas, é importante a regulação de atividade enzimática, que é aquela chave fechadora. Uma enzima específica para realizar uma atuação específica. E sais minerais, último assunto, que é bom dar uma olhada nas tabelas de funções. E origem da vida, então, por último, certo? Aquelas teorias, a biogênese, teoria heterotrófica, é bom dar uma olhada. Metodologia científica é a raridade. Evolução química é aquele heterótrofos, autótrofos e respiração aeróbia. E espero no segundo filme aqui. E foi.